Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Vanessa Teodoro, editora digital da Pais e Filhos. Estamos aqui hoje para mais um live. Dessa vez um live bem interessante, bem especial e diferente dos que a gente fez, né? A gente já está fazendo bastante transmissão ao vivo, diferentes assuntos. E hoje a gente vai falar de um assunto que vocês mandam muitas mensagens pra gente perguntando, e a gente resolveu convidar a Renata Vilhena Silva, que é advogada especializada em direito à saúde. E a gente vai falar hoje dos direitos das grávidas nos planos de saúde. Então essa é a oportunidade. Se você tiver dúvida, mande aí nos comentários que a gente vai respondendo. Primeiramente, obrigada por aceitar o nosso convite, Renata. Imagina, obrigada a você, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês. A Renata, para quem não sabe, é nossa nova colunista. A gente tem agora uma coluna, Direito à Saúde. Ela já escreveu o primeiro artigo, se apresentando, né? Contando um pouquinho como ela começou. E como é que você começou nessa área? Então, meu primeiro cliente foi o Léo, um filho de uma prima minha. Esse mês de abril ele fez 18 anos agora. Então faz 18 anos que eu estou trabalhando com direito à saúde. A mãe do Léo, a Mônica, ela estava grávida de 5 meses e ela sofreu eclâmpsia, né? Quando a gestante tem uma subida alta de pressão, isso, né? da pressão, e o parto precisa ser feito de emergência. O Léo nasceu com 5 meses, pesando 550 gramas, né? E na época ele teve muitos problemas com o plano de saúde, que não queria cobrir a internação dele, e aí foi assim que eu comecei, né? Depois aí eu gostei, aí um vizinho, outro, tal. Hoje a gente tem uma equipe muito grande e já temos assim quase 10 mil processos em andamento. Muito bem. E além de tudo isso, todo esse trabalho também é mãe, né? Sou já mãe são de grandes. um adolescente e um pré-adolescente. É o Felipe e o Gabriel. O Felipe que vai fazer 16 anos, já está no segundo ano do ensino médio, e o Gabriel com 12 anos, 2 meninos. Então elas se compadecem ainda mais, né, com as mães, né? Renata, vamos falar então do nosso assunto. Uma das perguntas mais recorrentes não tenho plano de saúde e engravidei. E agora? Como é que fica a questão da carência? Olha, todo o plano de saúde tem uma carência de 10 meses para parto. Essa carência é prevista em lei, né, e todo contrato prevê esse tipo de carência. Se você está grávida e não tem um plano de saúde, você pode até fazer um plano de saúde já estando grávida, mas você vai ter que cumprir esse prazo de carência. E o porquê então fazer o plano se eu vou ter que cumprir o prazo de carência? Porque você vai ter direito aos atendimentos de urgência e emergência. Se você passa mal, precisa de um pronto-socorro, precisa de algum atendimento, e os exames de rotina você vai poder fazer, colher seu sangue, ultrassom, enfim, né? Mas a carência pro parto são de 10 meses. Então, de qualquer maneira, ela vai ter que se programar para pagar esse parto. Vai ter que se programar para pagar. E nem o hospital, a estrutura, a equipe, nada, o convênio, ele é obrigado? Não. Durante o período de carência, para parto, só situações de extrema urgência ou emergência, né? Você é grávida no 5º mês de gestação, passar mal, precisa fazer um atendimento de urgência, ela vai ter. Se ela sofrer um aborto, precisar fazer uma cirurgia, uma curetagem, ela vai ter direito, tá? Mas pro parto programado mesmo são 10 meses do período de carência. A gente falou então da questão de não ter o plano. Então isso acaba sendo igual para quem tem um plano, contratou, mas não cumpriu o tempo de carência e engravidou antes disso. A mesma coisa. É, a mesma coisa. Mas assim, se você contratou um plano, tem que ser uma coisa muito perto, né? Contratou e engravidar ali mais ou menos na mesma semana. Porque o parto são 10 meses, né? Então você precisa esperar um mês e depois você já pode engravidar, né? Se você tiver uma gravidez a termo, né? Fora disso, você tem mesmo a carência. E a questão, você falou de termo, né? E a questão do bebê? Vamos falar do bebê. O bebê, enquanto eu tô no hospital, ele tá sob o meu plano, é isso? Isso. Como é que funciona? Então, o que a lei diz? Se a mãe tem um plano de saúde e a criança nasce, né, coberta pelo plano de saúde da mãe, os 30 primeiros dias da internação, os 30 primeiros dias do nascimento do bebê, eles são cobertos pelo plano da mãe. A partir do 31º dia, aí a criança não tem mais cobertura. Então é importante providenciar a inclusão da criança no plano de saúde antes de acabar esses 30 dias.
Eu tava tentando ver aqui os comentários, tem 36 comentários. Nossa. Tem bastante, mas aqui dispara a hora que eu falo, eu não consigo ver os comentários de vocês, gente. Bastante. Ah, consegui aqui. Bom dia, ótimos ensinamentos aos pais com seus filhos. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Bom dia, muito bom dia. Tá rolando vários comentários. Gente, bom dia então para vocês, Rosemary, Marinete, Giselda. Vão mandando seus comentários, daqui a pouco a gente vai abrindo aqui, que tá rolando ao vivo. Para quem chegou agora, bate-papo com a advogada especializada em Direito à Saúde, Renata Vilhena Silva. A gente tá falando de bebês, né? E como é que fica a questão dos prematuros? Então, os prematuros, assim, se a criança nasce prematura, os 30 primeiros dias de UTI ela vai estar coberta pelo plano da mãe, né? E se ela for precisar, é muito importante, os pais não podem deixar passar esse prazo, né? Lá a criança nasce, já vai fazer, logo faça a inclusão isso da criança no plano de saúde, porque aí você fica tranquilo, o tempo que ela precisar ficar na UTI, ela já vai estar com o plano dela, ela vai ter que cumprir carência. Existem alguns problemas, mas o plano da mãe é individual e agora a operadora não comercializa mais plano individual, né? Onde eu vou colocar essa criança, né? Já vi muitos casos assim. Não, mas aí você pode exigir sim que a criança seja, mesmo não comercializando mais, ela tem direito de entrar como dependente da mãe ou do pai também. Ou, por exemplo, o meu bebê foi prematuro e o convênio queria... Eu sabia que o convênio não ia cobrir a UTI neonatal dele, mas mesmo assim, o meu médico interferiu e eu consegui. Como é que é essa questão do médico nos ajudar? O médico, até escrevi um artigo esses dias, né? O poder do relatório médico, né? O relatório médico ajuda na cura da doença, né? Porque se a gente encontra um médico forte, né, com uma caneta firme, que luta pelo paciente, ele tem muito poder, né? Inclusive perante a justiça. E ele pode conseguir com que o plano de saúde, com que o hospital ofereçam tudo que seja necessário para resguardar a vida daquela criança, né? Então, o relatório médico, ele pode sim curar, né? E por isso que é importante a gente saber disso para conversar com o nosso médico também, né, Renata? Lógico. E vamos falar então de cirurgia intrauterina, quer dizer, tô grávida, meu bebê precisa passar por uma cirurgia. Como é que fica o meu plano de saúde nisso tudo? Nossa, a medicina evolui muito, né? Assim, é impressionante como um médico, durante a gravidez, consegue operar uma coluna, né, de uma criança dentro do útero da mãe, consegue fazer uma cirurgia no coração. E esses procedimentos são feitos aqui em São Paulo cada vez mais. E geralmente essas mães encontram um problema com a liberação do plano de saúde desses procedimentos. Por quê? Porque os planos, eles cobrem tudo que consta no rol da ANS, né? Então a ANS tem um rol, que ele é um rol de procedimentos obrigatórios, que ele é atualizado de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, não tem uma periodicidade assim fixa. E se existe um procedimento novo, uma técnica nova que não consta no rol, isso não está prevista no rol, o plano não vai cobrir. E aí esses pais vão precisar buscar a justiça para conseguir a autorização desse tipo de procedimento. Mas a justiça consegue. Né? É uma liminar? A gente precisa entrar com uma liminar. Mais uma vez, é muito importante o relatório médico, né, dizendo que a urgência naquele procedimento. E essa cirurgia, geralmente, elas são realizadas entre a 24ª e a 26ª semana de gestação. Porque se o bebê amadurece demais, aí não é mais possível fazer o procedimento. Então tem ali umas 2, 3 semanas que tem que ser naquele período. Então realmente é um caso de muita urgência, né? Aí as pessoas acabam tendo que buscar a justiça para conseguir a autorização desses procedimentos. É incrível como você também tem que ter conhecimento sobre obstetrícia para você poder também... Por isso que é importante, né, ter um advogado especializado nessa área. Porque nossa, se a gente começar a falar de oncologia, intermitência... Olha, Renata, tem uma pergunta aqui da Clébia Souza. Oi, Clébia, tudo bem? Obrigada pela sua pergunta. Ela disse que teve bebê agora, dia 6, com 38 semanas. Faltava 45 dias para carência. Meu plano não cobriu, porém estava com pressão alta e risco de pré-eclâmpsia e com laudo médico, com placenta prévia.
nesses casos? Olha, nesse caso, ela tem direito, assim, ela pode lutar pelo direito dela. Uma que você não vai estar... Não existe má fé, né, dela, faltando tão pouco tempo para cumprir o prazo de carência, né? Então, o direito é bom senso. Poxa, quase, né? O prazo quase cumprido, lá, né? E o placenta prévia é uma situação de muito risco, né? Um dos meus primeiros casos, quando eu comecei, até por coincidência, eu recebi um WhatsApp do pai, né, dessas crianças. A mãe acabou falecendo no parto com a de placenta prévia, né? Não tinha... É um risco muito grande de hemorragia, é uma situação mesmo de risco. Então, ela é um caso de urgência. Se tem um relatório médico, se ela pagou o parto, ela pode pedir o reembolso agora para o plano. Olha, eu não sei se a gente vai conseguir responder essa, Renata, cada caso é um caso, né? Mas a Fernanda Mônica Tovo, tudo bem, Fernanda? Ela fala, bom dia, gostaria de saber sobre a real taxa de disponibilidade que os obstetras estão cobrando agora, algumas taxas até abusivas. Como os planos de saúde veem essa questão? Os planos se posicionam? Então, essa é uma questão bem polêmica, né? A taxa de disponibilidade que os médicos cobram para fazer o parto normal, né? Eu acho que é isso. Olha, eu acho que aí vai de você conversar com o seu médico, se seu plano tem direito se você tem direito a reembolso do plano de saúde, pode pagar essa disponibilidade e depois requerer a taxa. Se ela achar que o médico está cobrando um valor abusivo, ela pode negociar ou até mesmo reclamar junto aos órgãos de defesa do consumidor, né? Cada dia está mais difícil de encontrar médicos que fiquem disponíveis para fazer o parto normal, né? Bom, a Vanessa Abreu, ela deve estar chegando agora e a gente retoma. Ela falou que descobriu que está grávida do terceiro filho, mas dessa vez está sem plano de saúde. Existe alguma possibilidade de fazer um plano agora que cubra o parto? A gente acabou falando, Vanessa, que não, que tem realmente que ser cumprido o tempo de carência, mas que é importante você fazer um plano para você fazer o pré-natal, né? Para você, se precisar tomar alguma medicação. Está coberta numa situação de urgência. Sim, num caso de urgência, né? Sempre, todo plano de saúde que você contratar, independente de estar grávida ou não, há um prazo de carência. Para urgência e emergência médica, são de 24 horas a partir da contratação, né? Então, você contratou. A semana que vem, se você sofre um acidente e precisa ir para o pronto-socorro, se você sofre um infarto e precisa ir para o hospital, esses mal súbitos, esses casos de urgência e emergência, eles sempre são cobertos pelo plano. Tá. E o bebê, a primeira consulta ao pediatra ainda está no plano da mãe ou já é? Se ela foi feita antes dos 30 dias, sim, né? Se ela for feita depois dos 30 dias, não. Né? O que vale aí é o prazo de 30 dias a partir do nascimento. Tá? Então, se ela levar depois de 15 dias no médico, vai estar coberto. Mas, gente, não espere 29 dias para fazer. Façam logo depois que a criança nasce. Sim. Antes de sair do hospital. Eu sou bastante ansiosa. Eu estava saindo do hospital, eu já estava incluindo. Mas é isso mesmo, porque é um risco muito porque grande. Você tem que contar com a burocracia também, né? Exatamente. Olha, eu vou ler a última pergunta, Renata. Ela foge um pouquinho, mas está dentro. Minha cunhada é a Simone Márcio Xavier. Tudo bem, Simone? Ela fala que a cunhada dela tem uma união estável. Será que ela pode entrar no plano de saúde do esposo? União estável de 3 anos. Então, se essa união estável ela for registrada em cartório, ela tem os mesmos direitos que um casamento, né? Então, sim. Agora, se for uma união estável de fato, não. Ela precisa ser declarada em cartório, você vai ter um documento, né, uma escritura de união estável, aí você pode levar no plano e aí ela vai poder ser dependente do marido, sim. O pessoal está agradecendo aí as respostas. Obrigada, gente, pela participação. E a união estável é aquela que não muda o estado civil. A pessoa continua solteira. Isso, continua solteira, mas você tem aquela escritura e que você passa a ter os direitos de uma mulher casada, né? Um regime com meio parcial de bens. Não é muito minha área essa, né? Mas não, sim. Mas é isso aí. Tá bom. Tá? Renata, só pra fechar, gente, a Malvina Carvalho disse que seu colar é lindo. Obrigada! Obrigada, Malvina.
Gente, Posso pedir pro pessoal curtir a página do escritório? claro, aproveita. Então, a gente tem uma página no Facebook que todos os dias tem um artigo novo, sempre ligado à área da saúde. Então, meu marido foi demitido, perdemos o plano, o que fazer? Tratamentos de oncologia, hepatite C, sempre tem os artigos, toda semana a gente tem alguma novidade na página do escritório, então vale a pena. E agora a gente tem você aqui na Pais e Filhos também. Dia 2 de maio a gente tem a nova coluna e a primeira coluna foi de apresentação. Hoje a gente trouxe ela para mostrar para vocês como vale a pena ficar ligado aí no nosso Facebook. E assim que tiver um artigo da doutora no ar, vocês cliquem, porque com certeza a gente não vai abordar só plano de saúde para grávida, a gente vai falar direito à saúde, da família, né, Renata? Isso mesmo. A gente hoje não vai conseguir falar tudo aqui, mas esses assuntos não tem fim, né? Nossa, tem muitos problemas assim com crianças lá no escritório. A gente tem conseguido tratamento multidisciplinar para autismo, né? Tem muitos casos de crianças que fazem tratamento oncológico, né? Tratamento inclusive aí já para adolescentes, para depressão, tratamento contra drogas. Então tem vários aspectos que a gente pode ajudar vocês aqui com os leitores da revista. Viu, gente, como vale a pena? Então eu agradeço aí a participação de todos vocês. Muito obrigada aí pela audiência nessa mais uma transmissão ao vivo para começar a segunda-feira mais esclarecidos, sabendo quais são os seus direitos. Obrigada, gente. Obrigada, Renata. Imagina, adorei. Obrigada a você, viu, Vanessa? Obrigada. Tchau, tchau, gente.